Num artigo eu usei a expressão, provavelmente é para dizer às pessoas, olha, tomem cuidado em tomar atitudes que sejam contraditórias. Não faça uma coisa hoje porque poderão te cobrar amanhã. Hoje é a vez do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Roberto Solimene. Vamos lá. Desembargador Roberto Solimene, o senhor afirma que instigar patrulhas ideológicas nas universidades públicas é jogar nosso dinheiro pela lata do lixo. Explique, desembargador. Na verdade, eu tenho outra atividade profissional, porque eu sou professor. E escrevi, a senhora deve ter encontrado isso. Escreveu muito, pelo que eu vi, muitas coisas. Numa ocasião, falando a respeito do que o Estado tem que fazer para potencializar a universidade. As grandes nações, né, as nações modernas, elas têm feito uma revolução na escola. Agora, se nós vamos permitir que os alunos ocupem o dinheiro público para apenas tão somente viver na escola, não aprender nada, nada de útil, e apenas ter militância política, uma militância política importante, mas é preciso entender que eles estão se preparando para o futuro. Eles não podem apenas então somente ir para a universidade para fazer militância, eles têm que se preparar tecnicamente. Por isso que eu acho que nós temos que fazer um projeto de universidade no sentido que eles aproveitem o máximo para sair ao mercado de trabalho e contribuir para a melhoria das condições de vida da população. Com certeza. Não apenas somente transformar aquilo lá num viveiro ideológico em que há a reposição dos quadros partidários e eles não têm nenhuma formação técnica que possam vir ao mercado de trabalho e contribuir para a sua família, para os seus amigos, com o seu conhecimento. Sim, e num dos seus escritos eu vi também que o senhor se refere às tropas de assalto. O que seriam as tropas de assalto? Isso é uma passagem de um dos escritos também, e a senhora ficou curiosa, então vamos explicar. Fiquei curioso, fui lá no seu blog, o senhor tinha um blog, né? Tem um blog, Tem mas um ele blog. está desatualizado em razão de ter muitas atividades, eu não tenho tempo de atualizar. Mas eu fiquei curioso com tudo que o senhor escreveu. Uma pena que o programa não dá para a gente... Mas o senhor tem muitos inscritos, o senhor é bastante ativo nessa parte. Na verdade, eu acho que como professor, a gente tem que servir de exemplo para os alunos. Claro. Bom, a senhora perguntou sobre as tropas de assalto, então vamos explicar a expressão. Sim. Ontem eu estava assistindo um programa de TV Cultura sobre um quadro que eu gosto muito de Delacroix. Esse quadro está no Museu do Louvre. É A Liberdade Guiando o Povo. É um quadro que ficou escondido, os governos franceses esconderam o quadro, porque mostra uma cena de uma batalha, uma guerra civil acontecida dentro da cidade de Paris em 1830. Os governos franceses ficaram preocupados porque serviriam de inspiração para as futuras gerações que vissem aquele quadro, no sentido de contrapor-se à política. Bom, quando a gente fala de tropa de assalto, a gente está dizendo que hoje nós estamos vendo uma situação de normalidade democrática e esperemos que isso continue. Mas o fato é que a gente tem verificado, especialmente aqui nos países vizinhos, que há uma certa tendência totalitária. E muitos jovens, ainda talvez por pouca experiência, confundem ideologia com democracia. Não é o fato da gente ter uma ideologia que toda ela é democrática. Sim. E a gente tem verificado também que alguns governos têm contratado quadro de servidores sem concurso, o que data vem até esbarra na própria Constituição. Que não pode. A princípio, não. Nós temos algumas categorias que estão sendo contratadas sem concurso. Essas pessoas vão ficar no governo, vão ficar recebendo, só que qual é o compromisso profissional que essas pessoas têm? Naquele quadro, para anular os efeitos do quadro, surgiu o positivismo com Augusto Comte. Então temos uma ordem jurídica e seja qual for a ordem jurídica, o funcionário vai funcionar, vai cumprir o seu papel. A minha preocupação é que a gente tenha funcionários que não tenham nenhum comprometimento profissional, que estão ali apenas então somente para fazer renda e se vincular a determinadas ordens políticas, determinados partidos. Isso tem que ser examinado pela população, porque o nosso dinheiro está sendo investido nisso. Eu não entendo que nós tenhamos segurança com um quadro de funcionários sem comprometimento profissional e com comprometimento ideológico. Com certeza. Então, essa tropa de assalto, essa expressão, num artigo muito antigo, é esse medo que eu revelei lá, ao escrever para meus alunos, a propósito de certas correntes ideológicas que estão trabalhando
nesse ou naquele governo e que ficarão ali, que eu não sei se amanhã eles eventualmente cumprirão a norma legal para outros governos. Está explicado. E o senhor acha que aqui no Brasil nós vivemos uma democracia essencialmente democrática? Claro, eu acho que a gente tem que zelar por isso. Eu acho que o Brasil está seguindo um caminho de se tornar uma Suíça. Direitos humanos, né? Direitos fundamentais, direitos sociais. A gente tem que essas advertências que a gente escreveu exatamente para manter esse quadro de normalidade. Foi tão difícil chegar até aqui que queremos manter. É, com certeza. Desembargador Solimene, o senhor chama atenção para a importância de ser criado e de forma autônoma o direito dos transportes. Por quê? Não estamos bem assessorados nesse ramo do direito? Também isso foi pensado num determinado artigo. Né? Foi. É que nós temos que ver que o direito civil, especialmente o Código Civil, ele está sofrendo um fracionamento. Sim. Então, quando nós vamos para a faculdade para ensinar direito civil, dentro dessa disciplina, nós ensinamos direito comercial e outros subprodutos do direito civil. Sim. No mundo moderno, num país continental como o nosso, nós temos que desmembrar este crédito, né, essa parte do direito civil, para podermos melhorar a prestação do serviço, já que as coisas são transportadas de um lugar a outro no país, tudo é muito caro. E se a gente baratear a produção, até a forma de escoar a produção, nós vamos contribuir para o próprio desenvolvimento. O desenvolvimento do país. E estava chegando a Copa do Mundo, estavam dizendo que nós temos um problema, inclusive, aeroportuário. Esta questão vai avultar. A senhora viu que a semana passada o Corregedor-Geral Nacional, o ministro César Rocha, esteve aqui instalando os juizados especiais nos aeroportos. Isso. Quer dizer, é uma outra questão que precisa ser examinada melhor. Então, o motivo dessa minha locução é isso, contribuir para que os alunos entendam que nós não temos um direito civil monobloco, que a coisa precisa começar a se separar e ser estudada mais a miúde. Sim, eu acho que é importante isso, discutir, incentivar isso nos alunos. A discussão, o acompanhamento de tudo que acontece, né? Porque eu acho que é fundamental que eles participem. Veja bem, a nossa geração está passando. Em breve nós temos que ter um quadro de reposição. E essa moçada precisa realmente estar preparada, porque eles não vão pegar o país como nós pegamos, né? Eles vão pegar um país muito melhor. Por sorte, né? E bom. Desembargador, falando em futebol, né, em Copa do Mundo, e pensando em futebol, como anda a responsabilidade objetiva dos presidentes, vices, diretores e conselheiros dos clubes de futebol quanto às suas gestões? O que você acha? Isso também foi um outro assunto que a senhora foi lá pensando nas coisas que eu escrevi. É um artigo, assim, sem nenhuma pretensão. Mas o fato é que é um ramo de atividade comercial que promove uma circulação incomensurável de recursos. E muitas vezes a gente vê a total irresponsabilidade das pessoas que administram essa tradição do nosso país, que é o futebol, e não se preocupam que eles eventualmente podem levar os clubes, que é o patrimônio da nossa cultura, ao buraco. A falência né? mesmo. A falência. Né? Nós temos grandes clubes que hoje nem são lembrados, a América do Rio, São Cristóvão, que 30 anos atrás tinham o nome. Lamentavelmente, não sei por que motivo, esses clubes caíram e fazem parte da nossa tradição. Então, a gente também tem que estudar do ponto de vista buscar, né? do direito, exatamente, e mostrar a profissionalização dessa parte da cultura, porque se a senhora for verificar, os resultados que os nossos clubes tinham na Europa no passado, 30, 40, 50 anos, eram muito bons. Né? O país não era a nossa seleção que era importante. Hoje ninguém fala mais dos clubes, fala da seleção. O fato é que no passado eram os clubes muito fortes. Agora, se a gente responsabilizar a administração do clube, né, torná-lo mais profissional, provavelmente nós vamos ter uma melhoria nesse setor também. Não tenha dúvida. Agora, o senhor é corintiano e é o que me parece desde bebê, né? Sim, sou corintiano, tem esse defeito. Não vou dizer que o senhor tem esse defeito, mas o senhor tem lá uma historinha que o senhor contou, que o senhor tem saudades, que já não se faz futebol mais como antigamente. A primeira vez que seu pai o levou, acho que assistiu um jogo do Corinthians no Pacaembu, como é que foi essa história? Porque, a senhora sabe, nós já chegamos numa idade que a gente fica muito lembrando do passado. Mas é sempre bom lembrar do passado. Mas a gente fica meio saudosista. O meu irmão, ele mora na Europa e nós somos ao futebol agora. Pela primeira vez eu voltei no estádio depois de 7, 8 anos. Sim. Né? E eu vi o estádio muito bem, muito melhor. Famílias ali se encontrando. E no passado era assim, mas houve um período na minha adolescência, né, já entrando na fase adulta, que havia muita violência.
e nós não encontrávamos mais familiares, as pessoas iam lá para se Era divertir. até perigoso, né? Pois é, o Corinthians, por exemplo, perdeu a questão do Pacaembu, dizem, né? É porque a vizinhança se sentiu incomodada pela presença constante ali da torcida. Sim. Acho que é mais Porque conversa. tumultua um pouco também, né, desembargador? É estacionamento, é gente, tumultua um pouquinho, né? Sim, mas é uma coisa que daqui 4 anos, né? Ou nesse espaço daqui até 4 anos, será muito discutido. Então, nós precisamos lembrar a população que nós pretendemos oferir vantagens com a participação na Copa do Mundo, nós precisamos criar um ambiente propício para não darmos vexame, para que a população receba os estrangeiros, sejam bem tratados, né? E a gente mostra para o Brasil como realmente o Brasil é. É. Já lhe disseram que o senhor tem a voz de locutor? Não, não tem essa pretensão. Não. Mas tem sim, viu? Eu tô ouvindo aqui, tem um. Nunca lhe disseram? Não. Tá bom. Então é a voz de professor, né? É, talvez. Desembargador, nós vamos interromper alguns instantes esse nosso primeiro bloco. Você não saia daí, que daqui a pouco estaremos de volta com Roberto Solimene, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. E chegou a notícia que o povo tomara a Bastilha. Sim. E o rei não tinha como garantir segurança. A guarda suíça estava desfalcada. Então, no momento de apuro, ele só tomou uma decisão. Ele foi para a sala do trono e se vestiu como rei. E esperou. Desembargador Roberto Solimene, o ônus da lentidão do judiciário tem sobrado para os juízes? O que o senhor acha? Veja, é mais fácil dizer isso. Mas também a gente tem que entender que os juízes eles não atuam de ofício, né? Isso é excepcional no sistema. Se nós tivermos uma advocacia cada vez melhor, que é o que nós auguramos, um advogado mais objetivo, né? Ele vai mais direto no problema, né? Com uma comunicação profissional mais célere, as coisas sejam simplificadas. Sim. Estão procurando... Mais diretos, né? O ministro Luiz Fux está fazendo a reforma, junto com a sua importante comissão do Código de Processo Civil, né? Mas não adianta fazer mudança de lei se não houver uma modificação na cabeça das pessoas que trabalham. Sim. Então, escrever demais, né? Proselitismo, ou provas desnecessárias. Não há tempo, né, desembargador, para grandes leituras hoje? Nós somos uma nação de 150, 170, 180, 200 milhões de habitantes, nem sei qual é a nação, qual é a dimensão do nosso mercado consumidor, mas fato é que de 1988 para cá, tudo vem parar na justiça. Porque as pessoas querem um serviço melhor, querem recuperar os prejuízos, se sentem ofendidas, e eles vão desaguar Tudo é todos motivo, na justiça. né? Tudo é motivo Claro. E o pra- aparelho judiciário, quer queira, quer não, ficou defasado. Né? Ficou defasado com relação ao material humano, equipamentos, a própria consciência, as próprias técnicas processuais, tudo ficou defasado. Então, o que acontece? Vai haver lentidão. Porque há acúmulo, né, Claro, desembargador? há uma preocupação muito grave nossa de não dar decisões discrepantes. Né? Depois outra, todo mundo fala em pressa. Não sei se você só tem conhecimento disso. Na Itália, na operação Mani Piatti, Mãos Limpas, nós tivemos notícias, isso foi nos trazido por um colega, de que pessoas se suicidaram na cadeia, acusados de fazerem parte de organizações criminosas, máfia, etc., porque estavam aguardando 8, 9, 10 anos e não eram julgados. Então, esse problema de lentidão não é um problema nosso, é um problema mundial. Agora, se quiserem pressa, o risco que a gente tem é de errar muito. Porque a pretexto de resolver um problema, não se ouve testemunha, não se faz prova perícia, não. Você provoca outro. E não é assim, a coisa nós temos que decidir com rapidez, mas ao mesmo tempo com certeza. Por isso é importante que o sistema divida o joio do trigo. O que é simples tem um ritual simples, o que é complicado tem um ritual um pouco mais trabalhado. Agora, data vênia, não se pode querer comparar o Estado de São Paulo, o Judiciário de São Paulo,
a Advocacia de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, o Parque Industrial de São Paulo, Sim. com os nossos irmãos de outros estados, que têm uma população menor, que têm uma atividade comercial menor. Então era preciso jogar mais recursos em São Paulo, era preciso eventualmente dar um pouco mais de liberdade para o legislador paulista fazer as próprias normas processuais, porque isso não é possível, é inconstitucional, a Constituição diz que as normas processuais elas são nacionais. Então é preciso rever esse sistema para dar um pouquinho mais de liberdade de forma para nós termos criatividade e resolvermos nossos problemas com maior rapidez. Até porque, repito, nos próximos 6 anos, o mundo inteiro vai estar de olho aqui, porque nós temos uma Olimpíada, nós temos uma Copa do Mundo, nós estamos crescendo, estamos nos tornando um país, pelo nosso mérito, não é mérito desse daquele governo, nós estamos nos tornando um país desenvolvido. Obviamente, nós precisamos de ferramentas que façam com que o judiciário seja mais ágil. Agora, a culpa não é do judiciário, também do judiciário, mas a culpa é da sociedade inteira, daquele que vai eventualmente pedir coisas no judiciário que não tem pé nem cabeça. A própria lei também é complicada em alguns momentos, né? Então, se a gente for parar para pensar... Não é preciso, para ser legislador, conhecer o direito. É. Essa é uma questão que também temos que pensar. Porque muitos legisladores jogam para a plateia. É preciso verificar que nós precisamos fazer leis que peguem, né? Que sejam úteis. É. A tão falada ficha limpa do candidato para as próximas eleições. Lei, verdade ou teatro? Eu fui juiz eleitoral muitos anos atrás. Nunca entrou na minha cabeça que alguém se dispusesse a uma atividade